Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Genealogia para Iniciantes. Para quem não me conhece, para quem está caindo aqui de paraquedas, eu sou Rani Macedo, historiador e genealogista, e trago orientações para que você consiga encontrar os seus ancestrais, montar a sua árvore genealógica e também o seu processo de cidadania portuguesa ou espanhola. É isso mesmo. Se você encontrar um judeu perseguido pela Inquisição ou pelo Estado português na sua árvore genealógica, você pode requerer a sua cidadania portuguesa ou mesmo a sua cidadania espanhola pela Carta de Naturaleza. Se você quiser mais detalhes sobre esses processos, assistam as nossas lives aqui no canal, na seção de vídeos, com especialistas que vão explicar detalhadamente o que você precisa fazer e os requisitos que você precisa ter para conseguir o seu tão sonhado passaporte europeu, assim como eu consegui. Gente, o vídeo de hoje ficou um pouco longo, né? Peço desculpas a vocês, mas é porque é um vídeo muito importante, um dos mais importantes que eu fiz aqui no canal até agora. É um vídeo que trata das fontes que a comunidade israelita de Lisboa aceita para que você faça o seu estudo genealógico, para que você requeira o certificado de descendente de judeu sefardita emitido pela comunidade israelita de Lisboa. E esse certificado é condição essencial para que você requeira a sua cidadania portuguesa ou espanhola. É isso mesmo, você pode requerer a cidadania espanhola também pela Carta de Naturaleza, com o certificado da comunidade israelita de Lisboa também. Assistam a live aqui com o Dr. Rodrigo Ruiz, aqui nos vídeos do canal, que vocês vão ter mais detalhes sobre esse processo. Então é uma demanda que vem até mim todos os dias, as pessoas constantemente vêm com dúvidas sobre esses documentos que elas vão usar no processo, no estudo genealógico, na confecção do estudo genealógico, para requerer o certificado da comunidade israelita de Lisboa. Eu vejo que as pessoas usam muitas fontes que a CIL não aceita, usam muitos documentos aí que vão até atrapalhar o seu processo lá junto à comunidade israelita. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês quais documentos vocês devem usar ao fazer o seu estudo genealógico e quais documentos vocês não devem usar. É um vídeo muito importante, assistam até o final, principalmente você que quer fazer o seu processo junto à comunidade israelita sozinho, sem a ajuda de um genealogista ou de um advogado, de algum escritório. É possível fazer isso. Eu já ensinei centenas e centenas de pessoas a fazerem esse processo sozinho. Elas conseguiram os seus certificados sem a ajuda de um profissional, de um genealogista, de um escritório. É simples. O meu e-book está aqui embaixo ensinando o guia prático para a cidadania portuguesa pela via sefardita. Tem todo o passo a passo, inclusive um processo, um estudo genealógico, cujo modelo foi aprovado dezenas e dezenas de vezes pela comunidade israelita de Lisboa, para você se basear, para você usar como parâmetro. Então não percam essa oportunidade, tá bom? O vídeo vai tratar sobre fontes, o que você deve usar e como você deve usar essas fontes no seu estudo genealógico, para que você obtenha êxito na comunidade israelita de Lisboa e para que eles possam emitir o seu certificado de descendente de judeu sefardita, e com isso você possa dar entrada no seu processo de cidadania portuguesa ou espanhola. Sem mais delongas, deixa seu like, inscreva-se no canal, é muito importante para nós e para que o YouTube leve a genealogia ao máximo possível de pessoas. E agora nós vamos para a tela do computador. Então, gente, vamos começar a nossa explanação aqui sobre fontes aceitas pela comunidade israelita de Lisboa, ok? Para a confecção do seu estudo genealógico com o fim de conseguir o certificado de descendência de um judeu sefardita lá na comunidade israelita de Lisboa. Esse vídeo aqui sobre fontes, você pode usá-lo também para conhecer esses documentos que eu vou citar aqui para vocês e para usar essas fontes também para o desenvolvimento da sua árvore genealógica, para a busca de informações dos seus ancestrais, independentemente se você for requerer a cidadania portuguesa ou espanhola ou não. Tá bom, gente? Deixa seu like, é muito importante. Esse é um vídeo que deu muito trabalho, é um vídeo longo, eu tive problemas na edição dele, na primeira gravação, tenho que regravá-lo novamente.
Eu tô aqui com a cirurgia no maxilar, tô com a boca cheia de pontos, contrariando a recomendação do meu dentista de que eu não posso falar muito, mas por amor à genealogia e para levar informações para vocês, eu tenho que fazer esse sacrifício, tá bom, gente? Que na verdade é um grande prazer para mim falar sobre genealogia para vocês. Mas eu peço essa força, deixa seu like aí e inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Gente, esse é o site da comunidade israelita de Lisboa, né? Tem um endereço aqui embaixo, cilisboa.org. Aqui a página principal deles, e aqui ó, você vai ter essa parte de concessão da nacionalidade portuguesa. Clicando aqui você vai ter muitas informações sobre o processo de nacionalidade portuguesa, lembrando que essa primeira parte do processo junto à comunidade israelita de Lisboa é toda digital. Você vai ter, sei lá, o seu estudo genealógico, vai montar a sua árvore genealógica, o modelo de árvore genealógica que eles querem está aqui dentro, ó, nessa abazinha de concessão da nacionalidade portuguesa. É um modelo editável que eles têm aqui em forma de tabela, é bem simples de fazer árvore por aqui. E o formulário também de preenchimento para requerer o certificado da CIL está todo aqui, e as demais explicações, tá bom? Então acessem, vale a pena. Gente, vamos começar falando sobre os registros de batismos, que são dos documentos mais simples, mais comuns de serem achados lá no Family Search. Você pode usar esses registros de batismo no seu estudo genealógico para comprovar, né, para provar quem são os pais daquele ancestral. Mas eles têm que ser complementados com outra fonte, seja um registro de óbito, de casamento, enfim, algum outro tipo de documento. Por que, Rania, isso acontece? Por causa disso aqui, ó. Aqui é um registro de batismo de uma criança chamada Isabel, e perceba que os registros de batismo aqui no Brasil e em Portugal, eles só trazem o primeiro nome da criança. Então, como haviam muitos homônimos do século XVIII para trás, até hoje ainda há, mas principalmente naquela época, a CIL pede, para ter mais segurança nessas informações, que esse registro aqui seja complementado com outro tipo de documento. Então, quando você for colocar um registro de batismo lá, para mostrar quem são os pais daquele ancestral para a comunidade israelita de Lisboa, lá no seu estudo genealógico, não deixa só o batismo não, coloque outro tipo de documento também, tá certo? A não ser, aqui tem uma exceção, que seja um ancestral muito antigo, um ancestral nascido lá nos anos 1600, 1700, por aí geralmente eles abrem uma exceção, pela escassez de documentos naquela época. Geralmente eles abrem essa exceção e admitem apenas o registro de batismo, tá bom? Mas não confiem, se vocês tiverem mais de um documento, nem que seja um livro, alguma coisa citando quem são os pais do ancestral, coloquem também. Isso é muito importante. Vamos falar sobre os registros civis de nascimento, que são uma das fontes mais importantes para você desenvolver a sua árvore genealógica. Gente, preste muita atenção, você que está começando a montar sua árvore genealógica agora, eu repito isso todo santo dia para as pessoas, vão em busca dos registros civis de nascimento dos ancestrais. Por quê, Rani? Porque geralmente eles trazem os nomes dos pais e dos avós das crianças. Então, se você tem lá o seu avô na sua árvore genealógica, você não sabe quem são seus bisavós, procura o registro de nascimento daquele avô. Certamente lá vai ter o nome dos pais e dos avós dele, ou seja, você vai ganhar aí, vai avançar duas casas na sua árvore genealógica, duas gerações na sua árvore genealógica. Então esses registros são muito importantes, e todo santo dia eu analiso árvores genealógicas, que as pessoas chegam lá até os avós, bisavós e param. As árvores vão até os bisavós. E isso porque as pessoas não procuram esses registros. Geralmente são encontrados no Family Search. Vocês devem procurá-los a partir de 1889, que é quando os registros civis passaram a ser obrigatórios no Brasil. Com raras exceções, você ainda encontra alguns cartórios que têm registros antes de 1889. Tá bom? E outra coisa também, pode ser que seu ancestral não tenha sido registrado,
Nem todas as pessoas eram registradas nessa época, mas muitas eram, e pode ser também que ele tenha sido registrado. Então vale muito a pena que você procure esse registro lá do seu avô, do seu bisavô, da sua bisavó, porque vai trazer informações muito importantes para o desenvolvimento da sua árvore genealógica. Isso aqui é muito sério, chama a atenção das pessoas todo santo dia, porque não procura esse tipo de documento. E é um documento muito bem aceito lá na comunidade israelita de Lisboa, para o seu estudo genealógico. Aqui um exemplo, nós temos o registro de nascimento da minha bisavó, a Santina Maria da Conceição. Eu grifei os nomes aqui, ó. Nós temos aqui o pai dela, o Francisco Alexandre de Maria. Aqui nós temos uma peculiaridade, ele está registrando aqui 4 filhos de uma vez só. A minha bisavó nasceu no finalzinho dos anos 1890 e pouco, e ele só foi registrar os filhos em 1902, salvo engano, alguns anos depois. Isso acontecia, os pais tinham vários filhos e deixavam para registrá-los todos de uma vez só, tá bom? Por vários motivos, mas pode acontecer. Se você está procurando o registro de nascimento do seu avô que nasceu em 1900 e você não encontrou naquela cidade, naquele ano, lá na pesquisa por catálogos do Family Search, então procura lá 1901, 1902, 3, 4, 5, que pode ser que tenha acontecido isso aqui, um registro tardio do nascimento dele. Então vale a pena procurar alguns anos para frente, tá bom? Vejo aqui que ele traz o nome dos pais da criança, da minha bisavó. Ele traz aqui os nomes dos meus trisavós, que é o Francisco Alexandre de Maria e a Luísa Franklina de Maria. Traz também os avós paternos, o Manuel Alexandre de Maria e a Francisca Maria da Conceição, e os avós maternos também, o José Fernandes da Costa e a Maria Clementina da Silva. Então tenho aqui 3 gerações de ancestrais da minha árvore genealógica num documento só, ok? Vamos para mais fontes primárias aqui. Eu esqueci de falar para vocês, mais fontes primárias são justamente esses documentos antigos. São os registros de nascimento, de casamento, de óbito, inventários. Isso são fontes primárias, ok? As fontes originais que trazem aquela informação original dos seus ancestrais. Então nós temos 2 tipos de casamento, geralmente o casamento religioso, o casamento da Igreja Católica, e os casamentos civis. Qual a diferença entre eles? A CIL adora os casamentos religiosos, esses registros de casamento religiosos, porque na minha opinião, e eu acho que na opinião deles também, é uma fonte mais confiável, ok? Eu já gravei um vídeo aqui sobre registros civis e você tem que ter cuidado com eles, porque às vezes eles trazem informações distorcidas, nomes distoantes, datas que não correspondem à realidade, locais também não trazem o nome completo do ancestral ali, no registro de óbito, de casamento, de nascimento. Essas distorções nem sempre acontecem, mas pode ser que você encontre, e é bom você ter cuidado com os registros civis, analisá-los com muito cuidado e, se possível, comparar aquelas informações que estão ali com informações de registros católicos também, ok? Então, o registro católico é fantástico para você usar no seu estudo genealógico. É aquele tipo de fonte que, quando eu encontro, eu coloco apenas ela lá, porque geralmente só ela basta e a CIL aceita de muito bom grado. Aqui é um exemplo de um registro civil, de casamento. Você tem aqui os noivos, o Bento de Moraes e a Libânia Maria da Conceição. Nós temos aqui os pais deles, Nós temos aqui, por exemplo, o Bento, que é filho do Manuel Bento de Moraes e da Joaquina Celestina da Conceição. E nós temos aqui os avós paternos do noivo também, o Bento de Moraes, a Isabel do Carmo, e os maternos, o Estevão Dias de Moraes e a Maria Francisca da Conceição. Então, super rico aqui esse registro de casamento desse casal. Você pode usar também, uma fonte muito boa, muito tranquila, a letra está boa, a condição está excelente para você usar no seu processo de cidadania portuguesa, lá junto à CIL, no seu estudo genealógico, ou mesmo para você usar para preencher a sua árvore genealógica, conhecer mais ancestrais, avançar mais gerações na sua árvore genealógica. Mais fontes primárias, registros de óbito, civis.
Tem uma diferença aqui entre os registros de óbito católico e os civis. Geralmente os registros de óbito católico não trazem os pais do falecido ou da falecida, a não ser que seja uma criança ou uma pessoa solteira que morreu na época. Então nesse caso aí eles trazem os nomes dos pais. Agora, se for casado, geralmente os registros de óbito católico eles não trazem os nomes dos pais, traz apenas o nome do cônjuge e as informações sobre o falecido ou a falecida, a idade, onde sepultou-se, essas coisas, ok? Já os registros de óbito civis, não, eles trazem sim informações sobre os pais do falecido. Então acontece muito aqui nesse exemplo, gente, das pessoas fazerem lá o estudo genealógico, lindo, maravilhoso, aí para encher linguiça coloca um registro de óbito católico, e eu vejo lá aquele documento, não tem o nome dos pais do ancestral. Então não tem sentido aquele documento estar ali no estudo genealógico. Não coloquem, por exemplo, artigos de jornal, registros de óbito católicos, não coloquem no estudo genealógico nenhum documento que não tenha os nomes dos pais. Não tem sentido nenhum aquele documento ficar ali. É só para encher linguiça e para complicar lá o seu trabalho junto à comunidade israelita. Tá bom, gente? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, registro de óbito civil de um ancestral, né, o João Cândido de Macedo Neto, né, que fala, tem muitas informações sobre ele, fala que ele é casado, onde morreu, o local e tal. E aqui nós temos os pais desse falecido, ó, que curiosamente são os meus bisavós, o Esmerino Cândido de Macedo e a Dona Maria Emiliana de Macedo, ok? Alguns registros de óbito, eles são tão interessantes que trazem também os filhos, a relação dos filhos do falecido ou da falecida, suas idades e até mesmo com quem eram casados. Então são documentos bem interessantes para você fazer o seu estudo genealógico e para você pesquisar também a sua genealogia. Vamos aqui para os inventários, documentos importantíssimos. Muita gente esquece dos inventários quando está fazendo lá o estudo genealógico da comunidade israelita, mas são documentos muito ricos porque eles trazem o falecido, os bens desse falecido, onde ele tinha bens, quais eram os bens. Antes que eu me esqueça aqui, gente, os inventários são muito interessantes para você procurar antepassados afrodescendentes, tá bom? Porque aqui vai ter, eu sei de casos aí que o pesquisador conseguiu 5 gerações da sua família, dos seus ancestrais afrodescendentes, apenas pesquisando em inventários. Então são documentos muito importantes. Tá aqui, ó, esse aqui é um inventário, traz toda a relação de bens, mas também traz a relação dos herdeiros do falecido. Então tem aqui o nome do inventariante, do inventariado, né, que foi o falecido, e a relação dos filhos. É um documento muito importante também para pesquisa genealógica. Aqui eu quero mostrar para vocês 2 detalhes, ó. Primeiramente, o cuidado que o pesquisador teve, ele usou aqui luvas cirúrgicas para manusear esse documento, que é um documento extremamente frágil, fininho, o papel está se desmanchando, ó. Então ele teve esse cuidado de usar luvas cirúrgicas, provavelmente usou máscara também, né, para não contaminar o documento. Esse é um procedimento que tem que ser feito, tem que ser manuseado com todo cuidado, esse tipo de papel, ok? Com muita delicadeza. E quero deixar um agradecimento aqui ao Tiago Cavalcante Pereira. Eu não o conheço, mas foi alguém que postou esse inventário aqui lá no Family Search. Tiago Cavalcante Pereira, muito obrigado pela sua colaboração lá no Family Search, que está ajudando muita gente, ok? Vamos agora para os próximos documentos. Então, gente, agora nós vamos falar das habilitações de Genere et Moribus. Rani, o que é isso? O que são as habilitações de Genere?
elas trazem a genealogia dos candidatos a padres e religiosos da Igreja Católica. São documentos muito importantes, né? Acontece aqui, já tem vídeo no canal inclusive sobre esse tipo de fonte, um vídeo específico sobre ela. Aqui, quando um jovem queria entrar nas fileiras da Igreja Católica, ele passava por uma investigação, era investigada a vida dele e a vida da família dele, para saber se ele não tinha sangue impuro, né? Se ele não tinha pessoas indesejáveis na sua genealogia. Então, num documento como esse aqui, numa habilitação de genere dessa, você vai encontrar geralmente os nomes dos pais, dos avós e até mesmo, em certos casos, dos bisavós daquele candidato a padre. Então é um documento que você pode usar tranquilamente também lá no seu estudo genealógico, ou mesmo para desenvolver a sua árvore genealógica. Está aqui uma habilitação de genere, lá de São Paulo, do ano de 1644. Outro dia, alguém dizendo que era um genealogista há mais de 20 anos, abrindo um parêntese aqui, postular que não existiam documentos anteriores ao ano de 1700, que ele já tinha mais de 20 anos de pesquisa, de experiência, e não existiam documentos anteriores ao ano de 1700. Está aqui, ó, habilitação de genere de 1644. Hoje eu cheguei a ver um documento lá de Portugal do ano de 1300 e alguma coisa, tá bom? Só para deixar registrado isso aqui. Então aqui nós temos o processo de genere desse Sebastião de Freitas, né, que não é aquele judeu famoso aceito pela CIO. E nós temos aqui de início já o nome do Sebastião e o nome dos pais dele. Lá para o meio do documento aqui você vai encontrar outras informações aqui sobre os pais, sobre os avós dele, desse personagem, e também sobre, você vai encontrar documentos desses ancestrais também. Então a habilitação de genere é interessante porque você pode encontrar documentos desses pais, desses avós aqui dentro de um processo desse, como o batismo, o casamento desses personagens, ok? Bem interessante. Em São Paulo você encontra muitas habilitações de genere, aqui em Recife, né? Geralmente eles ficavam ali nos grandes centros urbanos que tinham influência sobre determinadas regiões do Brasil. Recife, Salvador, São Paulo, você encontra essas habilitações de genere de várias regiões ali em volta, ok? Outras fontes primárias, as dispensas matrimoniais. Recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre elas, né? Elas são basicamente uma autorização para que um casal possa se casar na igreja, pelo menos na igreja católica. Então você vai encontrar aqui nessas dispensas matrimoniais informações sobre o casal, quem eram os pais, quem eram os avós, e em certos casos até os bisavós. Ok? E também nesses processos que tem várias páginas, você vai encontrar também documentos desses ancestrais, registros lá de batismo, de casamento, enfim, para provar que aquela família é católica há muitas gerações, que eles se batizaram, casaram na igreja católica. Ok? É bem interessante essas dispensas matrimoniais, e você as encontra com muito mais frequência do que as habilitações de genere em várias cidades brasileiras. Aí você pesquisando lá, pesquisa por catálogo no Family Search, é um documento bem comum de ser encontrado e muito importante também. Jornais e revistas antigos também é uma fonte primária muito interessante e muito importante, né, que você pode usar aí no seu processo, desde que tragam os nomes dos pais daquele ancestral. Você encontra na Hemeroteca Digital Brasileira, está o endereço aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem um vídeo específico sobre a hemeroteca digital aqui no canal também, onde você vai lá pesquisar registros de jornais, revistas antigos de todos os estados brasileiros e até de alguns países aí, da Europa, aqui da América, enfim, é uma fonte riquíssima de pesquisa, tá bom? Jornais e revistas, hemeroteca digital brasileira, vocês podem pesquisar lá também, vão encontrar, às vezes não encontra lá os pais daquele ancestral que você está procurando, mas você encontra informações muito importantes, pistas que levem até aqueles pais do ancestral que você está buscando.
Agora vamos falar um pouquinho sobre as fontes secundárias, que são os livros tradicionais de genealogia, né, que eu costumo usar nos meus processos lá na comunidade israelita de Lisboa. Eu uso muito a genealogia paulistana, né, do Silva Leme. É um livro clássico de genealogia, muito bem aceito lá pelos analistas da comunidade israelita de Lisboa. A nobiliarquia paulistana também, a genealogia paranaense, a genealogia tropeira, que traz muitas informações sobre antepassados ali do sul-sudeste do Brasil. Ok? A nobiliarquia pernambucana também, que é uma obra riquíssima aqui sobre a genealogia do Nordeste. Ok? Então vale muito a pena você procurar esses livros. Geralmente todos eles têm na internet. Você usa e encontra na internet e vão te ajudar demais na confecção desse processo de cidadania portuguesa junto à comunidade israelita de Lisboa, para você obter o seu certificado lá na comunidade israelita de Lisboa. Tá bom, gente? Temos também aqui, ó, a coleção Borges da Fonseca, uma coleção que eu uso muito, né? Uma coleção brilhante, uma das principais coleções de genealogia do Brasil. São vários títulos, né? Tem um título específico sobre a Branca Dias, em 3 volumes. São 3 livros, 3 calhamaços, onde você vai encontrar grande parte da genealogia aqui do Nordeste nesse livro. Temos aqui os Lucenas, os Liras, os Albuquerque também, que é uma obra riquíssima, com informações muito valiosas sobre os ancestrais aqui do Nordeste. Enfim, tem várias e várias famílias aqui nessa coleção que você pode pesquisar, tá bom? Vale muito a pena. Alguns livros estão um pouco mais raros, né? Você encontra com mais dificuldades na internet, mas outros são mais fáceis de serem encontrados. Por último aqui, outros livros de genealogia. Eu uso vários livros de história da família, de genealogia, de grandes pesquisadores, né? E aqui eu trouxe alguns para vocês, alguns exemplos, né? Nós temos aqui um Ramo Judaico dos Medeiros do Seridó, é um livro de um grande genealogista aqui do Nordeste, o senhor Luiz Fernando Pereira de Melo. É um livro que fala sobre a Brits Mendes de Vasconcelos. É um livro extremamente bem escrito, com várias e várias fontes primárias, com processo de inquisição, com batismos, com casamentos. Ou seja, o senhor Luiz Fernando é um monstro sagrado da genealogia aqui da nossa região, e é um livro muito útil nos meus processos aqui. Aqui que é a Bíblia do Seridó, né? Nós chamamos carinhosamente esse livro aqui, Velhas Famílias do Seridó, de a Bíblia do Seridó, né? Para quem não sabe, o Seridó é uma região que fica entre o sul do Rio Grande do Norte e o norte da Paraíba. Foi a região onde eu nasci, na cidade de Parelhas, e é um livro feito com base em registros, em fontes primárias, ok? Então, um livro muito importante também para a genealogia. Assim eu aceito, gente, esse tipo de livro. Livros que são bem escritos por bons genealogistas, por bons pesquisadores e que são feitos com base em documentos, tá bom? Esse é o tipo de fonte preferível lá da comunidade israelita. Temos aqui o brilhante livro do Wellington Souto de Medeiros, né? Também conhecido como Wellington Cândido de Macedo, meu primo Wellington. Eu tenho a felicidade de ser primo dele aqui, de um dos maiores genealogistas do Brasil, que fez uma extensa pesquisa sobre a família Macedo aqui do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Então, um verdadeiro tesouro esse livro, também me ajuda demais nas pesquisas. E outro livro aqui, Nos Caminhos, no Roteiro dos Azevedo, também é um livro de genealogia sobre a família Azevedo aqui do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Um livro também muito bem escrito. Por fim, o que você não deve colocar no seu estudo genealógico para a comunidade israelita de Lisboa, tá bom? Preste muita atenção nessa parte. Você não deve colocar prints de sites, né? Não coloque prints de sites, mesmo que sejam sites de genealogia. Não coloque lá o print da tela do Family Search com as informações do ancestral. Não façam isso, isso não vale. A CIL não aceita. Você pode tirar prints dos documentos lá que estão no Family Search, daquelas fontes primárias, e colocar lá no seu estudo genealógico. Aliás, você deve fazer isso. Agora, prints de site de internet, nem pensar.
Prints de blogs também não. Nós temos blogs maravilhosos de genealogia. Eu os uso, assim, eu pesquiso nesses blogs também, se forem de profissionais sérios, pesquisadores sérios, para obter informações dos ancestrais. Às vezes você consegue transcrição de documentos lá, informações sobre muitas famílias, né? Então eu pesquiso muito nesses blogs. Agora, prints de blog como fonte, não, a CIL não aceita. Não coloque excesso de prints de páginas de livros, também a CIL não aceita você colocar lá. Quando você for colocar uma fonte lá, uma informação de um livro, coloca só aquela página lá que está falando do ancestral e mostrando quem são seus pais. Ok? No máximo 2 ou 3 páginas. Mas nada de colocar várias e várias páginas do livro lá, para encher linguiça. Isso também não vai valer para a comunidade israelita. Eles não vão aceitar isso. Livros de história da família sem fundamentação em documentos, também não pode. Tem que ter muito cuidado com a fonte que você vai usar, com o livro que você vai usar. Então nada de colocar aquele livro escrito pelo seu avô, com base nas memórias dele, né, de histórias que ele ouviu antigamente, de lendas da família. Isso aí não vai adiantar. São livros sem fundamentação teórica, sem base em documentação. A CIL também não aceita. Lista de votantes é uma fonte maravilhosa, uma fonte primária incrível, né? Naquela época dos anos 1800 para trás, apenas os homens votavam. Essas listas de votantes estão nas prefeituras das cidades até hoje, geralmente você encontra lá, e trazem lá o nome do eleitor e algumas informações sobre eles, sobre esses eleitores. Eu não sei porque, infelizmente, a CIL não aceita. Você pode até usar uma lista de votantes lá no seu processo para requerer o certificado da CIL, mas acompanhada de outras fontes. E documentos em péssimo estado de conservação, totalmente ilegíveis ou com informações incompletas. Tenha muito cuidado também. Não adianta você colocar um documento muito deteriorado lá, que a CIL não vai aceitar. Vai mandar voltar e vai mandar você procurar outro tipo de documento, tá bom? Há uma ferramentazinha no canto superior direito lá da página do Family Search, onde você vai ter os ajustes de imagem. Se o documento estiver muito clarinho, você pode diminuir o brilho e aumentar o contraste. Com isso você vai melhorar a qualidade, a legibilidade do documento, tá certo? Façam isso e vocês podem recuperar informações desse documento. Mas tem que ser um documento legível, né? Que você tenha pelo menos os nomes dos personagens lá nesse documento, para usar lá no seu estudo genealógico. E os documentos que não contêm os pais do ancestral. Eu já adiantei um pouco isso, né? Aqueles documentos que você coloca lá para encher linguiça, uma certidão de óbito católica, um anúncio de jornal que consta apenas o nome do ancestral, não adianta. Todo e qualquer documento do estudo genealógico tem que conter os pais do ancestral. Não adianta mencionar o ancestral. Se não tiver os pais, não vale, tá bom? E por último, tenham em mente que o estudo genealógico tem que ter um formato acadêmico, com informações claras e objetivas, muito bem organizado e de fácil entendimento para o examinador. Isso conta pontos preciosos para você, gente. O estudo genealógico ele tem que ser bem organizado, bem inteligível, bem formatado. O texto tem que estar muito bem formatado, muito bem organizado, de maneira que o examinador, o genealogista ou historiador lá da comunidade israelita, quando ele bater o olho lá naquele texto, quando ele lê a primeira vez, ele vai entender tudo de primeira. Às vezes eu pego uns estudos genealógicos que as pessoas fazem para examinar e eu tenho que ler 3, 4 vezes para tentar entender o que a pessoa está dizendo ali. Então tenho muito cuidado com essa comunicação, tá bom? O estudo tem que ser muito bem embasado, com documentos e com informações claras e sucintas. Eu faço uma introdução, não é, a história de vida do ancestral lá, apenas com 4 ou 5 linhas no máximo. Cito ali a data de nascimento, quem eram os pais, a data de casamento e tal, e abaixo eu boto pelo menos 2 documentos, 2 fontes. Então não precisa encher linguiça, não precisa
às vezes colocar dezenas de documentos, dezenas de informações lá, não precisa. Isso aí só vai cansar e irritar o analista lá que está cheio de processos para examinar. Então, gente, é isso, é bem simples, né? Não deixem de conferir o material que tem aqui embaixo. Você vai ter o meu e-book, o Guia Prático para a Cidadania Portuguesa pela Via Sefardita, que tem tudo que você precisa saber para montar o seu processo sozinho, economizando muito dinheiro com historiadores e genealogistas. E também tem um modelo lá aprovado pela comunidade israelita, aprovado dezenas e dezenas de vezes, que você pode usar para se basear para fazer o seu estudo genealógico. Então, tudo que você precisa para seguir nesse caminho está lá no meu e-book, ok? Passo a passo, tudo detalhado didaticamente para você. Confira também o meu curso de genealogia aqui embaixo, se você quer se tornar um pesquisador, um profissional de genealogia. Tem muito campo de trabalho aí, os genealogistas não dão conta, você pode trabalhar da sua casa mesmo. Meu curso de Family Search também, curso completo com todos os segredos de Family Search. E o meu e-book também, 21 fontes para encontrar os seus ancestrais. Está tudo aqui embaixo nos links. E também o link para o meu grupo no Telegram. Se você não entrou lá no grupo do Telegram, o link está aqui embaixo. Lá eu vou postar informações e fontes e documentos exclusivos para os membros do grupo. É gratuito, não paga nada. Clica no link aqui embaixo. Inscreva-se no canal, reforço mais uma vez o pedido, deixa seu link. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, que na medida do possível eu vou respondendo. Um forte abraço a todos, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.